Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, e digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. É o profeta Isaías, o paraninfo do tempo do Advento. Este tempo grávido e grave, de advertência e de convite à esperança. No parto da Virgem Maria, será essa nossa reflexão nas 2 últimas semanas, mas também no parto da história. Lá naquele lugar onde cada um de nós se angustia, tendo que dar à luz a si mesmo e não desistir da liberdade. Vinde libertar-nos, Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. O profeta Isaías, com uma nostalgia futura, apela aos dias que hão de vir. O advento é, pois, o tempo dos dias na esperança de um só dia, a vinda do Senhor. Metáfora antecipada nas dores de Israel. O sinal de esperança, os montes, o monte Sião, sobre o qual foi constituída a cidade de Jerusalém, tendo como seu tesouro mais precioso o templo, lugar particular da morada divina. No exílio e no desamparo, a esperança de uma promessa que não desidrata, porque a lealdade do Senhor é mais firme do que os céus e anterior ao momento em que as montanhas fossem constituídas e os rios singrados. Nós, mineiros, entendemos muito bem de monte. Ainda há alguns dias líamos a dor da ópera Nabucco, enxergando nesta canção do exílio também a nossa. Nós mineiros sabemos muito bem o que significa ter uma paixão pelas montanhas. As montanhas na sua dureza, para nós são poesia. O nosso gado não é um gado de corte, não nos alimentamos da sua carne, mas do transpirar da alma mineira que se faz leite na resistência de um gado cujos músculos são fortes, mas a alma é leve a ponto de se fazer queijo, festejo, alimento, tradição, festividade. Bendito seja a fé dos mineiros, bendito seja o Monte Sião das Minas Gerais, a cerca da piedade, lugar onde todos nós encontramos amparo para os nossos desamparos, esperança. Assim atualiza-se a palavra do profeta Isaías nesta tarde, a partir deste santuário basílica. 300 anos de uma Minas Gerais que tem suas curvas, suas rochas, mas que tem também a sua poesia. Um senso de atualidade nos caracteriza como mineiros. São curvas as nossas montanhas, também é barroco, exibido, estonteante, inovador. E ao mesmo tempo pensemos as mesmas curvas de nossas montanhas e do nosso barroco mineiro estão presentes também na genialidade tão atual de Niemeyer. Também curva será a Catedral Cristo Rei, em formato de mãos postas, elevadas aos céus, e do útero da tenda da paz. No útero nos encontramos como mineiros, como belo-horizontinos, no útero nos encontramos com o profeta Isaías, que nos convida a voltar à casa. A casa, no versículo 2, que é a casa do Senhor. O templo, a isso se refere, que está situado sobre o Monte Sião, e a casa do Deus de Jacó. Aqui está apresentado, seja-me permitida a coloquialidade, um pouco daquele desafio próprio das nossas famílias.
Daqui a pouco nós estaremos reunidos, não é? A gente, quando se reúne em família, vai tendo um jeito muito particular de dizer dos nossos avessos, para que ninguém se comprometa. Toda vez que nas Sagradas Escrituras, os lábios dos profetas, aparece casa de Jacó, estamos falando da rebeldia. Porque Jacó refere-se àquele de onde descende o povo, o amor de Raquel e de Jacó, de onde decorre todas as outras tribos, mas é também a casa que se rebela contra o Senhor. A primeira a afastar-se de Deus e também da sua aliança. Por isso, todas as vezes que se fala da casa de Jacó, nós estamos diante de uma profecia de restauração. Naquele lugar onde Deus não se esquece da sua promessa feita ao patriarca Jacó, sempre de fazer subir. Para Jerusalém se sobe, nós nos encaminhamos pressurosos para o dia do Senhor. O dia que há de vir, o dia da esperança, a esperança que se perfaz e se encontra na marcha dos nossos dias. O Deus de Israel, meus irmãos e minhas irmãs, é capaz de promessas. Aqui nós estabelecemos certa disputa com o pensamento de Nietzsche. Nietzsche diz que o que nos caracteriza como seres humanos é que nós somos capazes de prometer. E ele tem a sua razão. Porque todos os anos, quando é primavera, floresce. Do mesmo modo como os animais, no seu instinto, têm dívidas e dádivas que lhes precedem. É uma herança da qual eles são devedores. Nós, como seres humanos, temos que prometer a cada dia. Subimos a um altar com o compromisso de seguir uma vida juntos, mas temos que todos os dias renovar este acordo com uma obediência e com uma entrega cotidiana. Se nós soubéssemos o que significa ser padre no momento da ordenação. A missa mais desafiante da vida de um padre é a segunda, porque longe dos holofotes, de toda aquela grandeza, a grandeza de que somos revestidos, ao silêncio de uma casa paroquial, das incertezas, de uma nova missão que nos coloca diante do temor e do tremor. Por isso ali devemos renovar as nossas promessas. Nietzsche tem razão. Nós, seres humanos, somos capazes de prometer, mas a Bíblia nos mostra que a promessa doce dos nossos lábios vai sendo digerida com dificuldade, porque como é difícil sustentar nos lábios aquilo que nós juramos sob efeito de empolgação ou de vodka. Em sentido diverso, lá naquele lugar onde nós, seres humanos, não somos capazes de sustentar aquilo que juramos, e todo mundo que está diante de um casamento sabe muito bem disso, o que significa o peso de uma promessa feita com um amor estonteante. O Deus de Israel, em sentido diverso, promete e cumpre. É o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, o Deus dos avessos, o Deus da promessa, e garante o seu amor fiel, que não desidrata, inclusive lá naquele lugar onde o próprio Israel, que deveria suspirar por ele, lhe vira as costas. Porque o amor é verdadeiro quando triunfa daquilo que seria nosso cálculo, nossa justiça, nosso desejo de vingança. Aliás, o amor existe precisamente para aquele lugar onde a nossa expectativa sobre o outro perde a razão de sentido. Desidratada a expectativa, floresce a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor foi derramado em nossos corações. Deus é amor, Deus é Hesed. Nos arrisquemos também nós a viver por amor neste parto a que somos convidados no Advento. É muito bonito quando se apela ao nome dos patriarcas e das matriarcas. Nós vamos lá ao livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 35. Daniel, que é também profeta, jovem, entregue à dor das suas escolhas, tendo que transformar a sua dor em virtude. Assim nos lembra o vapenseiro. Por isso nós vamos ao Monte Sião, que é a Serra da Piedade, porque aqui a dor se transforma em virtude. Tendo que transformar sua dor em virtude, Daniel apela ao coração do Deus de Israel. Senhor, salva-nos, porque Abraão foi o seu amado, Isaque foi o seu servo, e Jacó é o seu escolhido. Aquilo que Deus escolheu e amou por um só segundo, jamais será capaz de deixar de amar. Nos ama com amor eterno. Este é o lugar em que devemos nos presentificar no tempo do Advento, em que o amor nos escolheu e nos fez de escravos, filhos,
De Sião, a lei. De Jerusalém, a palavra. E a partir deste encontro com a lei e com a palavra, um movimento belo apresenta a primeira leitura dos povos que acorrem, as nações acorrem até Sião, e ao mesmo tempo de Jerusalém procede a lei e a palavra. É um coração, meu irmão e minha irmã, uma sístole e uma diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole. Neste movimento de um coração que pulsa, numa irradiação do amor de Deus a todas as nações, e ao mesmo tempo uma afluência, é superada a confusão de Babel. Bom, dizem os salmos, este ou aquele nasce aqui e acolá, porém de Jerusalém ali se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua esperança. Neste monte, Jerusalém, todo homem deste mundo, toda mulher que vem a este mundo encontra sua maternidade. Assim como nós também, mineiros, encontramos na Serra da Piedade aquele útero no qual nascemos. Nela nós nos refugiamos, ela faz o parto do nosso ímpeto constante pela liberdade. Pulsar, esta a convocação do tempo do Advento. Tudo isso, a pulsação, porque Ele é Emanuel, é Deus conosco. É a presença de Deus que faz o coração pulsar. Ontem Jesus nos alertava no Evangelho que nós temos que tomar cuidado com o baretos sem cardia, com um coração que se torna pesado e insensível. Hoje enfatiza o profeta. E o que é que vai nos tirar a insensibilidade, o peso de um coração que vai se enchendo de penduricários e de exageros, falsos presentes? A presença do Emanuel, que é Deus conosco. Pobre vem a nós nas feições de uma criança. É a beleza deste salmo, no versículo 7, 8. Que a paz, Jerusalém, habite dentro dos seus muros, segurança em teus palácios. Precisamos da paz. A paz vem a nós quando nos encontramos com o Cristo. Por amor aos meus irmãos e aos meus amigos, eu peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. O Senhor nos deseja os seus bens, que nós também desejemos bem uns aos outros. E aqui, falando de bens que não desidratam, e o maior de todos eles é a fé, apresenta-se essa figura pagã, um centurião que pede pelo seu servo. Nós queremos bem aqueles a quem amamos. Os pagãos, essa é a nota do Advento. Os pagãos, os avessos, os desajustados, como Maria era uma desajustada, uma ptorrói, uma jovem pequena do subúrbio de Nazaré, Isabel, uma mulher velha que não pode ter filhos, Zacarias, um homem meio inseguro, José, que ama na desilusão, quer fugir, os pastores, uma espécie de gente de segunda categoria, os cegos, os coxos, os aleijados, todos eles estão abertos à graça de Deus. Santa ousadia, bendita ousadia, de modo que arranca suspiros no próprio Jesus Cristo, que diz, em verdade vos digo, verdade, amém, amém, emet, em verdade, com solidez, digna de fé esta palavra, nem em Israel vi tamanha fé. E aqui, claro, estamos diante de uma inclusão. O Israel que se fecha ao Messias e à aliança de Deus tem as portas abertas por um pagão. Lembre-se disso. O Natal é um tempo dos sagrados avessos. É o momento em que o Senhor nos visita com a sutileza de uma criança. Estejamos atentos, videamos Estela. Vejamos a Estela, não sejamos como a estrela, não sejamos como Herodes que se perde, mas como os magos. Vejamos o menino junto dele e a sua mãe. Dias virão, a isto se abre o nosso coração numa nostalgia futura, como os profetas, em que todos nós iremos nos assentar, por conta da fé que recebemos no banquete de Abraão e de Sara, de Isaque e de Rebeca, de Raquel e de Jacó. Tudo isso começa numa vida santa, onde pela fé, e nos abrimos ao Deus que nos visita constantemente, nós nos abrimos a sermos amados como Abraão. Somos
servos como Isaac, e assumimos que somos escolhidos como Israel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Aos céus nossas preces.